Vamos então aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, O Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Nós vamos para o item número 7, Dupla Vista, né, o penúltimo, e depois nós finalizamos com o item número 8, Resumo Teórico do Sonambulismo, do Êxtase e da Dupla Vista. Né? Então, inicialmente, vamos aqui para o nosso Dupla Vista, e depois tem aqui dois textos complementares para nós lermos, né? Um de Camille Flammarion e outro de Gabriel Delany, dois grandes pesquisadores do Espiritismo contemporâneos de Kardec. Então vamos lá aqui para a questão 447. Kardec apresenta aqui algumas poucas questões, né, sobre esse tema da dupla vista aqui no Livro dos Espíritos, mas depois esse tema acaba sendo aprofundado, né, no livro A Gênese, fala um pouco também no livro dos Médiuns, né, e depois nós temos aqui todo o complemento trazido por outros pesquisadores. Então, na questão 447, lembrando, né, que nós estudamos sobre sonambulismo e êxtase, falando sobre situações em que há a emancipação da alma, a ampliação da consciência do médium, a percepção diferente do que acontece, uma percepção mais aprofundada, diferentemente do que acontece no estado de vigília. Né? E a dupla vista é esse mais um desses recursos em que o espírito encarnado, lembrando que nesse capítulo, importante a gente perceber essa didática de Kardec, nesse capítulo 8, ele fala da emancipação da alma, portanto, falando de tudo aquilo que existe de recursos, né, que o espírito encarnado consegue, então, vivenciar através dessas experiências fora da matéria. Né? Então, por isso, todo esse capítulo dedicado a essas experiências, incluindo aí o sonho, como nós já vimos também. Então, aqui 447, o fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? O sonho durante o sono e o sonambulismo acontece com um estado alterado de consciência, né? E aqui Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, faz aqui uma pequena observação a respeito da expressão dupla vista utilizada lá na questão 447. Ele diz assim aqui no rodapé: Kardec usou as duas expressões segunda vista e dupla vista com evidente preferência pelo primeiro, que é a segunda vista. Em português, sendo mais comum dupla vista, demos preferência a essa. Pode ser que esteja explodindo mesmo, que eu deixei bem alto aqui. Deixa eu mudar aqui, só um instantinho. Está aqui 100%. Vou baixar para 90%, que tudo volta ao normal. Beleza? Então, dupla vista é a preferência na língua portuguesa, e segunda vista era a preferência de Kardec. Então, perguntando se esse fenômeno tem relação com o sonho ou com o sonambulismo. Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Né? Então aqui é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido, ou seja, ela acontece enquanto o indivíduo se encontra no estado de vigília. Então ele tem essa percepção, essa visão da alma, que, como nós já estudamos, né, em outras situações, a nossa visão ela depende muito de fenômenos físicos. Né? Então nós precisamos da luz, nós precisamos dessa irradiação,
nós precisamos também vivenciar, né, esses fenômenos biológicos, que nesse caso são estímulos nessas células fotossensíveis que nós temos nos nossos olhos. Nós dependemos dos nossos nervos ópticos, né, que levam ali os estímulos até o cérebro, que fazem interpretação. Enfim, nós precisamos dos olhos e de todo aquele mecanismo que nos ajuda na nossa visão. No caso, né, e por isso acaba sendo limitado, porque nós temos uma distância específica que a nossa visão consegue alcançar, uma quantidade de luz que nós dependemos para poder enxergar. Nós dependemos, né, do estado da matéria, se ela é transparente, se ela é translúcida, se ela é opaca. Todos esses sistemas são estudados hoje nas escolas pelos alunos em matéria de física, né, no capítulo de óptica, falando sobre refração, falando sobre reflexão, enfim. Tudo isso, então, mostrando que os nossos olhos eles dependem desses fenômenos físicos. No caso da dupla vista, na visão da alma, que vai, então, transcender essas limitações físicas, nós temos, então, percepções que penetram na matéria, alcançam distâncias que vão além daquelas normais, né, percebidas pelos nossos órgãos físicos. Então, por isso, então, como foi colocado para nós, e isso acontece enquanto o indivíduo se encontra num estado de lucidez, né? Encontra-se no estado de vigília, né? Bom dia, Didima. Então, nós temos ali vários casos, né? Veremos em seguida aqui depois comentários daqueles dois pesquisadores sobre esse assunto. Na questão 448, né? Aliás, nós temos muitos médiums da atualidade, né, que fazem comentários sobre experiências que eles próprios viveram, né? Raul Teixeira, Chico Xavier, Divaldo Franco, Dona Ivone, né? E dentre outros médiums também, médiums e palestrantes, né? Então, que comentam, né, das experiências do seu dia a dia, entrando num ambiente, vendo o ambiente ali com outras pessoas, só que na verdade, né, poucas pessoas ou nenhuma pessoa se encontra ali presente, só ela tem essa percepção, né, de tantas outras pessoas comuns, né? Nós falamos aqui alguns nomes conhecidos, né, dentre eles também incluindo Maíse Braga, né, que era muito conhecida lá em Brasília, uma grande palestrante lá em Brasília, também uma médium ostensiva da mais alta potencialidade, e ela comenta, né, das confusões, né? Ela teve um problema cardíaco, né, um princípio de infarto, foi internada, foi para a UTI, e ela então via tanta movimentação naquele local que quando alguém chegava perto dela para poder conversar, ela perguntava, né, você está vivo ou você está desencarnado? E o pessoal ria, né, conhecendo, né, o trabalho de médium que ela fazia. E aí então ela comentava, né, de uma das brincadeiras que ela fazia, ela falava assim, já sei o que eu vou fazer. Se chegar alguém perto, eu olho para os pés. Se tiver pé, encarnado, se não tiver pé, desencarnado. Né, então, assim, de tão comum. E quando criança, ela também comentava, né, que ela andava pela rua brincando com a mãe, e brincava, né, e conversava com outras crianças que estavam próximas. Só que, na verdade, somente ela via essas crianças. Então, o Chico comenta muito sobre isso, o Divaldo também comenta muito sobre isso. E isso numa situação comum. Né, até mesmo o Divaldo, certa vez, ele comentou que onde ele trabalhava, né, num departamento público, quando ele, antes de se aposentar, alguém chegava no balcão, então ele conversava com sua próxima, uma amiga, se não me engano, com quem ele tinha intimidade, ele cochichava assim, escuta, você está vendo aquela pessoa ali no balcão? Se ela dissesse que sim, ele levantaria para atender. Se dissesse que não, ele ficava sentado, porque muitas vezes ele levantava e ficava falando sozinho no balcão. E os colegas de trabalho falavam, ele está ficando louco, né? Isso, claro, no início da convivência com ele. Então são situações assim, né, do dia a dia, situações comuns, que muitas pessoas vivenciam através desse fenômeno da dupla vista, e muitas vezes até mesmo, né, não sendo espíritas ou pessoas que não comentam por constrangimento, enfim. Né, isso acontece, inclusive, me recordo, em igrejas evangélicas também, pessoas, né, que fazem parte do público que frequenta essa igreja, de repente observa uma movimentação extra dentro da igreja e ninguém comenta para poder, né, para dizer que eu estou louco, que isso é coisa do demônio, já que essas igrejas, essas escolas não estudam esses fenômenos e não veem isso como algo natural.
Né? Então nós temos N histórias. Se parássemos para conversar e pesquisar sobre relatos de médiums, né, ou de pessoas que são dotadas da dupla vista, lembrando que a dupla vista é um fenômeno anímico, não é mediunidade. A mediunidade pode vir como consequência a partir da interação, mas a visão que ele tem, né, é uma faculdade anímica. Angelina, bom dia. A Miriam colocou, né, porque ele já tinha entendimento, né, um senhor já tinha atendido, né, um senhor desencarnado, e o chefe chamou a atenção dele, que a pessoa que pediu a ficha já tinha morrido, né, exatamente, né, de uma aposentadoria, né, me recordo também dessa passagem, né, Miriam. Então são assim muitas histórias, né. Então vamos estudar na teoria, que é a parte interessante, né, ou melhor, é a parte importante, e depois nós vamos então para a prática, né, para vermos essas situações acontecendo, né, através das pesquisas que nós vamos realizando, né, através dos tantos estudos que nós vamos fazendo. Na questão 448, a dupla vista é permanente? A faculdade sim, o seu exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Né? Então, nós já vimos também que mundos já regenerados, mundos, inclusive saindo um pouco dessa constituição material que nós temos hoje, existe uma sutileza no corpo físico, ele é muito mais fluídico, né, muito mais fluido do que material. A percepção dos encarnados nesses mundos, né, ela é muito mais acentuada. Então há uma interação muito mais constante com o plano espiritual, conversando com os espíritos, vendo a movimentação nessa dimensão mais sutil. Então por isso vemos aqui que para alguns, né, como foi colocado, o exercício dessa dupla vista não. Né? Inclusive nós temos muitos depoimentos de pessoas que têm essa percepção mais aguçada dependendo dos momentos. Algumas vezes, né, em estados emocionais alterados, usando substâncias, que muitas vezes as pessoas atribuem a uma alucinação, né, de substâncias que podem ser alucinógenas e tudo mais. E aí então nós temos ali aquela visão, muitas vezes até bastante pavorosa, né, daqueles que, dependendo da faixa vibratória com que eles estão sintonizados. Então a faculdade sim é permanente, mas ela acaba sendo estimulada em algumas situações. Pessoas que entram no estado de prece, naquele estado de maior concentração, maior meditação, dependendo do ambiente onde ele se encontra. Enfim, cada um ali vai trazendo as suas explicações. E depois ele coloca também aqui, deixa eu ver aqui, nesses mundos mais evoluídos, então, para a maioria, essa faculdade é permanente. Né? Dudu colocou explicar a diferença entre dupla vista e clarividência. Né? O clarividente ele tem uma visão, muitas vezes até à distância, que acaba sendo também, né, uma visão de dupla vista. Inclusive o próprio o Flammarion, aqui no livro, que nós vamos dar uma lidinha daqui a pouco, intitulado... Deixa eu pegar aqui o nome do livro. Pera lá. O livro intitulado... Será o Benedito? A Morte e Seus Mistérios. Né? Então ele tem né, num dos seus capítulos, falando exatamente sobre a dupla vista, ele fala sobre um estado de lucidez e ele fala também sobre essa visão à distância. Né? Então, a clarividência, Dudu, não necessariamente ela acaba sendo mediúnica, porque exatamente, né, o indivíduo que é clarividente, ele pode, por exemplo, ter uma visão à distância de um acidente que esteja acontecendo num local
fora daquele onde ele se encontra, sem nenhuma interação com o plano espiritual. Então a gente sempre coloca dessa seguinte forma: das experiências que o indivíduo tem, das faculdades que ele possui, mediúnica quando ele tem essa interação, de anímico, exclusivamente anímico, quando ele tem essa visão relativa ao mundo espiritual, ao mundo físico e até mesmo ao mundo espiritual sem que haja qualquer tipo de interação. Então é nesse sentido. Então a clarividência ela acaba fazendo parte da dupla vista também. Então nós vamos até ver na definição. Deixa eu pegar para vocês aqui no nosso dicionário. Rapidinho aqui. Porque nós temos a vidência e a clarividência, né? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Rapidamente, só um instantinho. Exato, porque a vidência, nesse caso, ela acaba sendo uma faculdade mediúnica. Porque, de alguma forma, você interage com o mundo espiritual observando aquela movimentação. A clarividência, você tem uma visão além da matéria que não necessariamente acaba sendo mediúnica. Rapidamente aqui, só um instantinho, só para a gente ver a diferença, para deixar isso bem claro. Então, sendo anímico, é fisiológico. Fisiológico. Tudo que é anímico pertence ao indivíduo, né? Então, são alterações... Andréia, que claro, a nossa medicina, as nossas ciências materiais não levam em consideração, já que esse não é um tema de estudo, mas como os espíritos dizem para nós, nós temos ali alterações no nosso cérebro que permitem essa percepção, como é o caso, por exemplo, da glândula pineal, etc, etc. Né? Então, não existe. O que pode acontecer, né, para deixar a resposta, essa informação um pouco mais clara, pode acontecer dos espíritos, através de uma interferência magnética, aplicando ali, né, fazendo ali uma aplicação magnética, pode ali estimular essa nossa percepção. Né? Então, assim, os espíritos podem interferir no sentido de aguçar essa nossa percepção, mas não necessariamente interagir com aquilo que acontece conosco. Né? Vamos lá. O próprio sonambulismo, por exemplo, como nós vimos, ele é uma faculdade anímica, que pode se tornar mediúnica se tiver interferência, e esse sonambulismo também pode ser estimulado pelo magnetismo através dos espíritos. Pegando aqui rapidamente, só aqui vendo um artigo interessante para o nosso entendimento. Né? Então deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Vidência e clarevidência, né? Esse aqui é um artigo do site espírito.org.br de Jader Sampaio. Ele diz assim, né? Estávamos lendo o livro No Invisível, de Leon Denis, em nosso grupo mediúnico, quando o texto nos remeteu a uma questão recorrente. Afinal, qual a diferença entre faculdade de médiuns videntes e a clarividência? E ele coloca aqui então o trabalho, faz aqui uma pesquisa, então... O termo clarividência surge pela primeira vez com seu sentido próprio na parte de O Livro dos Espíritos, que trata da emancipação da alma. Na questão 402, Kardec trata de uma espécie de clarividência que acontece durante os sonhos, onde a alma tem a faculdade de perceber eventos que acontecem em outros lugares. Nesse ponto, portanto, ele emprega o termo como uma faculdade de ver à distância, sem o emprego dos olhos. Os sonâmbulos seriam capazes desse fenômeno devido à faculdade de afastamento da alma de seu respectivo corpo, seguida da possibilidade de locomoção da mesma. Pouco depois, na questão 428, ele indaga aos espíritos sobre clarividência sonambúlica. Ele certamente se refere à faculdade já bastante descrita na literatura que trata do sonambulismo magnético, que na questão 426 os espíritos consideraram equivalente ao sonambulismo natural, com a diferença de ter sido provocado. Que mais que nós temos aqui? Bom, né, aqui fala sobre o êxtase e a clarividência também. Então, esse é o resumo, né, que nós podemos trazer
a respeito dessas questões. Então, mais uma vez, eu sempre reforço isso para vocês, né, que a premonição ela é uma visão do futuro. Ela não é uma visão de algo que você está vendo além do ambiente onde você se encontra. Você tem uma percepção do futuro. Então já não é a clarividência. Aí nesse caso a premonição, ela é uma faculdade de percepção do futuro. É uma faculdade diferente. Que Camilo Flammarion também estuda aqui nesse livro que nós vimos agora, A Morte e Seus Mistérios. Ele fala bastante também. É uma pena que os capítulos são muito longos, né? Esse capítulo, por exemplo, que fala sobre esse tema que nós estamos estudando, a dupla vista, tem mais de 30 páginas, né? Então a gente ficaria muito tempo estudando aqui, coisa que nós podemos fazer de uma forma paralela. O que mais aqui? Voltando, então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, esclarecido esse ponto, né? Então, o que nós podemos ver, sim, pode ter premonição sem ter clarividência. Aquele que tem premonição, a palavra pré, o prefixo pré, já significa que você tem uma percepção antes dela acontecer. Você vê alguma coisa antes dela acontecer. Isso é premonição. Já a clarividência é a visão da alma da realidade que ela está vivendo, só que além da matéria. Essa é a diferença entre essas duas faculdades. Tá? Tanto que nós vemos que aqui, nesse capítulo, Emancipação da Alma, Kardec não aborda necessariamente a premonição. Ele não fala sobre a percepção do futuro, ele fala sobre a emancipação da alma. Se essa percepção do futuro acontece, pode vir pela própria visão que o espírito tem de uma determinada realidade que ele de uma resposta que ele constrói em cima da realidade, como nós podemos encontrar também a própria revelação dos espíritos, né? Aqui a Angelina colocou médiuns videntes, né, falando ali do capítulo 14, lá no livro dos médiuns. Então vamos lá, continuando aqui para nós, depois eu leio para vocês aqui, vamos desenvolvendo esse tema, depois a gente vai percebendo que naturalmente as respostas para as dúvidas que a gente tem vão surgindo, né? André colocou, acho que todos os itens desse capítulo muito difíceis, complexos, que temos que ler e tentar entender para não falar bobagem, né? Mas o principal, André, é sempre lembrar o seguinte, que quando nós falamos, o próprio capítulo, como eu falei para vocês que Kardec ele é muito didático nesse ponto, quando ele fala sobre a emancipação da alma, ele está falando de alguém encarnado que tem uma percepção além da matéria. Ele pode estar dormindo, ele pode estar num estado de transe, ou ele pode estar num estado lúcido. Tudo isso não é mediúnico, é uma faculdade anímica. O que ele vai fazer com essa faculdade pode fazer com que ela se torne mediúnica a partir do momento em que ele interage com o mundo espiritual, que é o caso, né, que nós já vimos daquele jovem que entrava num estado de transe sonambúlico, e aí então ele começava a prescrever receituário, né, para as pessoas que buscavam. Então ele via através do corpo físico, né, dentro do corpo físico, a doença, e aí então o espírito que se encontrava com ele falava sobre, né, ditava para ele a prescrição médica que ele deveria transmitir. Até que teve um ponto em que pediram para ele um receituário e ele falava que o bom doutor não se encontrava junto dele. Então, assim, essa é uma faculdade anímica. Você está encarnado e você vê além da matéria. Ponto. Isso é anímico. O que vai acontecer a partir daí é uma questão, né, é o que nós vamos classificar como sendo apenas anímico ou sendo mediúnico, tá? Então vimos aqui se ela é permanente. Vamos lá então para a questão 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras de sorte, algumas das quais possuem essa faculdade de dupla vista, e nisso a que chamais a visão. Então, nesses leitores de sorte, né, nós temos ali, poderíamos falar de quiromantes, cartomantes, né, pessoas que leem tarô, borras de café, vêm através de espelhos, né, e nós temos ali vários e vários artifícios que são utilizados para fazer ali algumas previsões, algumas até mesmo a dupla vista
imediata, né, naquele momento em que as pessoas estão ali se consultando, e utilizam desses recursos muito mais para estimular essa visão do que ver através delas aquilo que está sendo dito. O caso de Búzios, por exemplo, que nós vemos também. Né? Então, inclusive, é interessante que se nós pegarmos ali alguns desses objetos que são utilizados para essa finalidade e colocarmos ali várias pessoas para fazerem a mesma leitura, não necessariamente elas vão entrar ali em acordo, porque cada uma tem uma percepção diferente. E claro que nós falamos aqui do fenômeno legítimo, obviamente, não da manipulação, da farsa, aquilo tudo, né? O Dudu colocou, né, a avó de minha mulher era assim, né, olhava alguém, chamava e passava a receita, né? Então, nesse caso, né, se for um contato com o espírito, então é mediúnico. 450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Então, olha que interessante, né? Essa é uma faculdade que se desenvolve com o tempo. É o caso, por exemplo, né, na parapsicologia, isso é muito estudado, né, que nada mais é do que a telecinesia. Né, a telecinesia é movimento, né, que é a chamada de a telepatia do pensamento, a telecinesia do movimento. Seria ali uma visão à distância, né, uma televisão, podemos dizer assim. Então é o caso daquelas pessoas que a gente vê muitas vezes naquelas experiências em que coloca uma carta na frente dela, virada para o examinador, e a pessoa então dá aquela mentalizada e ela descobre quais são os desenhos que ali se encontram. E inclusive, nesse caso, nós tivemos muitos desses indivíduos que tinham uma dupla vista não muito desenvolvida, mas que tinha ali um grande potencial de desenvolvimento durante a Guerra Fria, né, 1950, 1960, principalmente, que foi o auge daquela época. Muitas pessoas eram recrutadas pelas instituições, né, de espionagem, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética, né, a CIA, a KGB e tudo mais, para terem esses indivíduos. Porque qual era o objetivo? Eles desenvolverem essa percepção à distância para tentar localizar centros de lançamentos de mísseis, onde tinha ali planos, né, onde apresentavam códigos secretos. Né? Então é muito interessante, vocês podem até encontrar, inclusive, esses tipos de pesquisas, de exercícios que eram feitos no YouTube. Né? Então coloca ali sobre vidência. Eles chamam de vidente, né? Porque essa linguagem nossa é muito complicada. Né? Então cada um usa um termo diferente. Né? Tanto que nos Estados Unidos eles chamam de médium alguém que tem ali, por exemplo, uma psicometria. Alguém que consegue fazer uma leitura a partir das energias impregnadas num objeto. Então médium para eles lá, tudo aquilo que é chamado, entre aspas, de sobrenatural se torna médium. Né? E qualquer reunião que tem espíritos, eles chamam de reunião espírita, né? Não considerando a filosofia por trás do termo espírita. Mas eles falam, se você fez alguma coisa, fez ali aquela reunião da brincadeira do copo, das tábuas ouijas, dos pêndulos, e tem espírito perto, você fez uma reunião espírita. Né? Então, e se você tem ali algo extrasensorial, você é chamado de médium. Então é muito comum assim usar essas expressões e causar uma certa confusão. Então coloca assim, videntes, Guerra Fria, que vocês vão encontrar, né? Exatamente, né? A mesma coisa. E nesse caso de médium é psicometria. Não é mediunidade. Né? E, inclusive vários, né, casos são relatados, fatos verídicos mesmo, né, que mostram a interação desses indivíduos que têm essa faculdade anímica trabalhando junto com polícia, com o FBI, fazendo ali as suas investigações. Então nós vimos aqui que é possível. Então nesse caso, como eu comentava com vocês, durante a Guerra Fria, o que eles faziam então? Duas pessoas ficavam ali, cada uma, num quarto diferente, separados apenas por uma parede, enquanto que o outro ficava ali manipulando um objeto ou concentrando naquele objeto, a pessoa ao lado tentava
adivinhar. Então eles faziam alguns rabiscos e tudo mais, depois faziam comparação sobre o objeto original e aquilo que foi desenhado. Então era assim, aquele garrancho, aquela coisa assim bem disforme muitas vezes, mas que trazia uma certa semelhança. Então você estava, por exemplo, ali com sobre a mesa, você tinha ali não objetos muito detalhados, obviamente, né? Então eles colocavam, por exemplo, um relógio grande, colocavam uma estátua de um gato, coisa assim bem simples de você perceber, um objeto redondo, um objeto quadrado, cordas enroladas, coisa do gênero, né? E o outro então tentava. Então, através dos rabiscos que ele fazia, ele procurava então adivinhar o que o outro tinha. Era uma adivinhação, inicialmente, né? Porque não se considerava isso como algo natural para algumas pessoas que têm essa capacidade, né? Então, isso aconteceu muito naquela época e o objetivo era um fim militar, assim como a dupla vista, como a telepatia, que era para ler pensamentos, porque assim eles podiam ler o pensamento de líderes dos países, de cientistas, a telecinesia, que é a movimentação de objetos. Inclusive, né, como eu comentei com vocês já há um tempo, eles tinham um grupo de pesquisadores que procuravam essas pessoas que tinham essa capacidade extra, né, extra material, extra sensorial, no caso da telecinesia, para tentar, né, fizeram uma experiência também que foi filmada, inclusive, colocaram um sapo sobre a mesa e o indivíduo que era telecinético, né, porque ele movimentava alguns objetos sobre a mesa e tudo mais, para fazer parar o coração desse sapo. Se por acaso isso acontecesse, conseguissem chegar, né, ao termo dessa pesquisa, o objetivo é fazer com que esses indivíduos frequentassem então locais onde esses líderes mundiais, presidentes, cientistas, militares estivessem presentes e através da força do pensamento fizesse o outro morrer através dessa concentração. Então, assim, né, durante a Guerra Fria nós vimos assim coisas das mais absurdas, mas desses absurdos, muitos deles envolviam essas pesquisas através, né, desse campo metafísico, fora da matéria, né? A Angelina colocou aqui, né, os médiums videntes, né, a definição lá em cima do livro dos médiums, são dotados da faculdade de ver espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando estão acordados e conservam lembrança precisa, né, do que viram, né? Então, também nós temos ali essa descrição. Bom dia, olhos. O Dudu colocou, né, mas aí não teria ajuda espiritual, essa coisa de adivinhar o que tem fica estranho sem ajuda. Não necessariamente a dupla vista tem essa característica, né, Dudu, de você ter essa emancipação e você perceber aquilo que se encontra no quarto ao lado. Então isso continua sendo dupla vista. Agora, no caso, se for com a ajuda dos espíritos, você pode colocar como sendo a audiência, por exemplo, né, em que o espírito fala com você, aquele espírito que traz a intuição, né? Perguntou então se ela é suscetível de se desenvolver. Ele disse que sim, através do trabalho. Mas aí na questão 450, ele traz para nós aqui um complemento a essa questão. Essa faculdade liga à organização física? Por certo, a organização desempenha o seu papel. Organizações que se mostram refratárias. Então, ou seja, né, para muitos daqueles que fazem esse exercício para tentar desenvolver essa vista, a resposta acaba sendo negativa, porque depende de uma constituição física. É uma faculdade que o indivíduo possui pelo tipo de organismo que tem, e para outros isso acaba sendo, né, absolutamente nulo. Então ele não consegue vivenciar essas experiências. Na questão 451, de onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? A resposta: similitude de organizações, ou seja, a semelhança dos corpos, né, da genética, que se transmite como as outras qualidades físicas. E depois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação,
que também se transmite de um para o outro. Então, nós temos ali relatos de famílias, né? A mãe era, a avó era, o pai era, o filho era, todos eles então no mesmo grupo. E aí nós temos não apenas essa transmissão genética dessa capacidade de percepção, e também pela própria educação, e aí nós entramos inclusive, né, na própria programação reencarnatória daquele grupo, né, que os coloca todos vivendo ali experiências semelhantes de terem essa percepção. Na questão 452, é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? A resposta: a doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra às vezes num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Né? Quantas vezes pessoas que se encontram adoecidos, e aí então eles fazem relatos, né, de verem espíritos, por exemplo, dentro do quarto, verem luzes, pessoas que estão no estado terminal também costumam ter essa sensibilidade. Né, e é até engraçado, né, que algumas pessoas, alguns idosos, numa idade mais avançada, vivendo essa experiência, eles então comentam com a família: olha, eu vi aqui a minha mãe que veio me visitar. E aí então comenta com o médico vai dizer: não, isso aí acaba sendo alucinação por causa da doença, por causa da idade também. Né, a própria senilidade também provoca esse tipo de alucinação, e na verdade é uma realidade, né? Porque ela realmente viu. Então também, né, do nosso lado físico fica difícil trazer uma definição assim clara sobre isso, né, porque nós vemos ali através dos efeitos, né, mas nós temos ali muitas interferências também do nosso corpo físico. Né, então, por isso, algumas situações acabam provocando o desenvolvimento dessa faculdade. Kardec faz um comentário. Os tempos de crise, diz aqui para nós, e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Né? Então, temos aí alterando o nosso estado emocional e também alterando o nosso estado psíquico, acaba acontecendo para algumas pessoas o desenvolvimento da dupla vista. Né? Isso porque, né, lembrando, né, que isso acontece para muitos durante aquele momento. Né? Então, quer dizer, você está naquele estado, você tem ali uma visão diferenciada e depois você volta a um estado normal. E é muito interessante também que essa faculdade, para muitas pessoas, ela acaba sendo algo assim natural. Ela tem essa visão mas de um modo bastante brando, acontece de vez em quando. E aí então, quando ela se encontra adoecida, se encontra com um estado emocional mais alterado, é muito engraçado que ela diz assim: nossa, parece que a bruxa está solta, eu estou vendo em todo lugar. Mas aí depois ela volta num estado de equilíbrio, aquilo normaliza. Então é interessante como ela percebe assim que existe ali um aumento ou uma diminuição nessa percepção dependendo do seu estado psíquico-emocional. O Tico até colocou, né, se o vidente for dependente de pessoa ignorante ao assunto, né, pode parar no psiquiatra. E acontece mesmo, né? Muitas vezes até mesmo ela procura, Tico Teco, esse psiquiatra, porque como ela não acredita, ela tem medo, ela quer que isso pare, então ela acha que isso é um problema mental, né, e não necessariamente uma questão espiritual ou uma faculdade anímica, né. Então isso pode acontecer. E inclusive, né, se por um lado, nessas pessoas que são ignorantes com relação a esse assunto, nós temos ali o psiquiatra, para outros nós temos o exorcismo. No nosso atendimento fraterno, que é feito por e-mail, né, então é muito comum, né, pelo fato de nós trabalharmos por e-mail,
Isso permite ao usuário uma liberdade muito maior de se comunicar, tendo ali a sua identidade preservada, tendo ali toda aquela reserva que ele pode ter. Então nós temos contatos com pessoas que são evangélicas, que são católicas, que relatam para nós assim, olha, eu vi a minha tia, eu vi a minha avó, que já morreu há tal tempo, mas eu não posso falar isso na igreja porque vão dizer que é coisa do demônio. O que isso pode ser? Aí, então nós oferecemos toda a explicação espírita para que ela entenda a experiência que ela está vivenciando. Então, se por um lado nós temos aqueles que buscam a ciência para tentar resolver o problema mental, para outros buscam ali o exorcismo para acabar com esse problema, quando nós temos ali a questão espiritual. Nos dois casos, nos dois extremos, isso acaba acontecendo, né? E é feliz daqueles que buscam na religião um entendimento, né, uma religião que compreenda esses fenômenos, assim também como um profissional que tem essa visão espiritual daquele fenômeno e traz uma explicação muito mais clara. E acontece, viu, Dudu? Lembremos sempre, como eu já falei para vocês outras vezes, que o primeiro grupo de especialistas em medicina, especialistas da medicina que se interessaram em estudar as questões espirituais foram exatamente os psiquiatras. Né? Desde o início daquela época, a Associação Médico Espírita, por exemplo, ela tem como sua base um grande número de psiquiatras. Por que isso tudo? Porque via exatamente o grande sofrimento que as pessoas tinham vivendo experiências dessa natureza. E aí, então, sendo espíritas e estudando a mente, fez a conexão, então, para explicar exatamente os fenômenos que cada pessoa vivenciava. Exato, né? Esse é o grande interesse que eles têm. Questão 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Nem sempre. Para elas é coisa inteiramente natural, e muitas dessas pessoas acreditam que se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Né? Então nem sempre ela tem consciência disso, que ela é dotada de uma dupla vista. Porque para algumas pessoas, todo mundo tem isso. Só que ninguém fala. Então ela está vivendo essa experiência, né? Talvez bom dia. Então ela está vivendo essa experiência, ela não comenta com ninguém, e do lado dela tem outra pessoa que ela fala assim, né, o que será que ela vê também? E ela não se dá conta que essa é uma faculdade, né, que foge um pouquinho, né, do estado natural em que nós nos encontramos aqui como encarnados. Então é natural também, mas é natural para alguns de acordo com a sua constituição física, mas não é natural para outro também, dependendo desse mesmo critério. 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Né? Então, pergunta interessante de Kardec aqui, né? Porque dá a impressão de que isso acaba sendo, para algumas pessoas, um recurso de trapaça. Porque enquanto você analisa a visão por uma questão simples, né, a partir da realidade física que você vivencia, outras pessoas têm uma sensibilidade que tem ali uma percepção extra. Né? Mas falando isso de um modo mais proveitoso, nós temos, por exemplo, na medicina. Alguns profissionais da medicina são capazes de traçar um diagnóstico mais preciso, não simplesmente a partir dos sinais clínicos que ela observa, mas a partir de uma dupla vista que permite a ela uma visão mais aprofundada. Lendo a pessoa, vendo ali o seu corpo físico de uma forma diferenciada. Então nós temos nesses casos, né, assim como nós temos também pessoas que vivem em outros meios, né, no meio jurídico, no meio empresarial, que tem ali uma análise, consegue fazer uma análise além daquilo que se mostra materialmente. Então por isso Kardec coloca, né, uma perspicácia que vai além do normal. Aí é sempre a alma que irradia mais livremente. E nós temos técnicas, claro, que nós observamos. Eu me recordo de uma pessoa que ela trabalhava com agência de turismo.
E ela tinha estudado de um modo bastante profundo sobre os sinais do corpo. Né? Tem até um livro interessante que vocês podem encontrar na internet, chamado O Corpo Fala, que mostra, né, quando você tem ali alguma aceitação, quando você tem alguma rejeição, quando você demonstra interesse ou desinteresse, nós vamos mostrando ali sinais físicos. É muito legal, é um livro fininho, né, Regina? Então, assim, mas você lê degustando ele, porque ele é muito gostoso de se ler. Então você vê, por exemplo, assim, naquele momento de sedução, quando você começa a puxar assunto com uma pessoa, né, no caso de uma garota, por exemplo, ela começa a mexer no cabelo, ela se debruça sobre a mesa, ou então ela encosta, né, recosta na cadeira e cruza os braços, quer dizer que ela está se fechando e tudo mais. E uma pessoa que trabalhava numa agência de turismo tinha uma facilidade muito grande de lidar com essa técnica. Então ela ia oferecendo os pacotes para os clientes e vendia que era uma beleza, porque ela conseguia ler o que a pessoa queria. E nesse caso é uma técnica visual que nós temos, comportamental. Mas nós temos também aquilo que é extrafísico, que algumas pessoas têm essa sensibilidade e muitas vezes nem sabem que tem. Ela se acha realmente esperta. Mas ela tem uma faculdade. Para outros que têm esse entendimento, utilizam isso também de um modo positivo ou não. Né? Na juventude curtiu muito essas leituras, né? Legal. Então, isso realmente pode acontecer. Às vezes nós temos ali, né, muitas guerras aconteceram, né, durante muito tempo, pessoas que tinham ali estrategistas de guerra que falavam, nossa, essa pessoa é genial, essa pessoa ela tem ali alguma coisa diferente. Essa alguma coisa diferente é exatamente essa percepção, né, extrasensorial. E depois Kardec finaliza aqui complementando essa mesma questão na 454A. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas. Olha a presciência de novo, o prefixo pré, que significa antes. Então, pré-ciência é o conhecimento prévio. Então, essa faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas? Sim. Ela dá também os pré-sentimentos. Porque há muitos graus dessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Então a pré-ciência é o conhecimento prévio, o pré-sentimento é você ter sensações, sentimentos antes da coisa acontecer. É aquela angústia, né, que nós já conversamos outras vezes, aquela mãe que sente aquela angústia que o filho não chega em casa, parece que alguma coisa está acontecendo. E aí então acontece, ele vê uma notícia ruim. Então ela já estava sentindo alguma coisa, embora ela não soubesse o que era. Agora, nós temos aqueles casos das pessoas que têm pré-ciência, né? Então, isso também pode acontecer ao caso, né, de grandes acidentes que nós já vimos aí pela história, né, recente do nosso mundo, né? Muito bem, pessoal. Então, esse aqui nós fechamos então aqui no Livro dos Espíritos esse item, e nós vamos agora então para esses textos complementares para reforçar um pouco mais aqui sobre esse tema dupla vista. Começando aqui com Gabriel Delane, nós temos aqui no livro A Alma é Imortal. Então ele tem aqui um capítulo que fala a vista espiritual ou dupla vista. Vamos lá então. Só um instantinho aqui. Então vamos lá. A vista espiritual ou dupla vista. A vista espiritual, duplamente chamada dupla vista ou segunda vista, lucidez, clarividência, enfim, telestesia, esse é o nome que eu estava tentando lembrar, que eu estava falando com televisão, né? Então nós temos telecinesia, que fala sobre movimento, né? Movimento. O tele, lembra que a palavra tele, esse prefixo tele, significa a distância. Então, telefone, televisão, né? Então, telégrafo significa distância. Então, telecinesia, movimento, telepatia, conexão mental, telestesia, visão à distância. E agora é chamado de criptestesia.
criptestesia. Esse termo ele é utilizado por Delane e por Flammarion, que hoje nós nem utilizamos mais, né? Mas a criptestesia é um fenômeno menos raro do que geralmente se imagina. Muitas pessoas são dotadas dessa faculdade sem o suspeitarem. Apenas o que há é que ela se acha mais ou menos desenvolvida. Tem pessoas que têm ali alguns flashes que nem dão muita importância e até comentam, né, de um modo engraçado, eu vi uma coisa tal. Agora, para outros, essa experiência acaba sendo bastante marcante. Marcante positivamente, como também marcante negativamente, né? Então, apenas o que há é que ela se acha mais ou menos desenvolvida. Facilmente se pode verificar. Que é estranha aos órgãos da visão, pois que se exerce sem o concurso dos olhos, durante o sonambulismo natural ou provocado. Existe em algumas pessoas o mais perfeito estado normal, sem o menor vestígio aparente do sono ou de estado estático. Eis o que a respeito diz Allan Kardec. Aqui ele coloca aqui uma referência, não tenho aqui o rodapé, depois eu volto, porque depois ele põe a fonte aqui também, né? Ele diz assim, se eu não me engano essa citação aqui é do livro dos médiuns. Conhecemos em Paris uma senhora em quem a vista espiritual é permanente e tão natural quanto a vista ordinária. Ela vê sem esforço e sem concentração o caráter, os hábitos, os antecedentes de qualquer pessoa que se aproxime. Descreve as enfermidades e prescreve tratamentos eficazes com mais facilidade do que muitos sonâmbulos ordinários. Basta-lhe pensar numa pessoa ausente para que ela veja e designe. Estávamos um dia em sua casa e vimos passar pela rua alguém das nossas relações e que ela jamais vira. Sem ser provocada por qualquer pergunta, fez dessa pessoa o mais fiel retrato moral e nos deu a seu respeito opiniões muito ponderadas. Contudo, essa senhora não é sonâmbula. Fala do que vê como falaria de qualquer outra pessoa, sem se distrair das suas ocupações. É médium? Não o sabe, pois até bem pouco tempo nem de nome conhecia o espiritismo. E continua Delane. Podemos aditar ao do mestre o nosso testemunho. Há uma vintena de anos, demo-nos com uma senhora Bardot, que gozava dessa faculdade. Descrevia personagens que viviam na província muito longe ao sul, personagens que ela nunca vira e de cujos caracteres, no entanto, apresentava circunstanciados pormenores. Conservava-se, todavia, no estado ordinário, com os olhos bem abertos, conversando sobre outros assuntos, interrompendo-se de quando em quando para acrescentar alguns traços que completavam a fisionomia ou o caráter das pessoas ausentes. Hoje ainda conhecemos uma parteira, a senhora Renardat, que pode ver à distância, sem estar adormecida. Tivemos disso prova inegável, porquanto descreveu com fidelidade um dos nossos tios residentes em Gray, e indicou uma enfermidade que ele tinha e que os médicos ignoravam, e lhe predisse a morte, sem jamais o haver conhecido. Essa senhora vê os espíritos, como vê os vivos. Em muitas ocasiões tivemos de convencer-nos, pelas afirmações de nossos amigos, de que ela entretinha relações com almas que haviam deixado a terra, pois fazia delas retratos muito semelhantes e a linguagem que lhes atribuía lembrava a de que usavam durante a vida terrena. Desde há 15 anos temos tido numerosas oportunidades de estudar a mediunidade vidente, que nem sempre se manifesta com esse cunho de constância que se nota nas narrativas acima. As mais das vezes é fugitiva, temporária, mas mesmo assim nos faculta a certeza de que a crença na imortalidade não é vã ilusão do nosso espírito prevenido, e sim uma realidade grandiosa, consoladora, sobejamente demonstrada. Aliás,
Vamos citar bom número de experiências que demonstram ser objetiva a visão dos espíritos, porquanto esta coincide, explicando-as com fenômenos físicos que nos caem sob a percepção dos sentidos materiais e que toda a gente pode verificar. Quando uma mesa se move e o médium vidente descreve o espírito que sobre ela atua, quando esse médium chega a anunciar o que o espírito vai fazer por intermédio do móvel, é que a sua predição se realiza e o espírito dá testemunho de sua presença, exercendo ação sobre a matéria. Se quisermos refletir que há 50 anos no mundo inteiro se procede continuamente a pesquisas espíritas, que elas se processam nos mais diversos meios, que foram fiscalizadas milhares de vezes por investigadores pertencentes às classes sociais mais instruídas e, por conseguinte, menos crédulas, forçoso será considerarmos absurdo supor-se não sejam os espíritos que produziram tais fenômenos, pois, por meio de incessantes comunicações com o mundo invisível, por meio de ininterruptas relações com os habitantes do espaço, que chegamos a adquirir conhecimentos certos sobre as condições da vida além-túmulo. Lembremo-nos de que existem mais de 200 jornais publicados em todas as línguas que se falam no globo, que cada um prossegue isoladamente em seus trabalhos e que, malgrado a essa prodigiosa diversidade quanto às fontes de informações, o ensino geral é o mesmo em suas partes fundamentais. Há de se convir que semelhante acordo é bem de molde a servir de fundamento à convicção que se gerou em cada experimentador, depois de haver estudado por si mesmo. Então olha que interessante que ele coloca, 200 jornais espalhados pelo mundo todo, em línguas diferentes, publicando artigos relativos a essas pesquisas, a esses fenômenos, né? Infelizmente nós não temos contato com nenhum mais. Talvez a Revista Espírita, talvez alguma publicação que nós tenhamos aqui no Brasil e tudo mais, mas naquela época isso era em todo quanto é jornal. As irmãs Fox viraram estrelas dos jornais americanos, né? Na Alemanha muitos, aqui no Brasil também, nos jornais publicavam que em centros espíritas na Bahia realizavam-se fenômeno das mesas girantes nos jornais. Então olha que bacana como acontecia naquela época, né? Então era moda publicar isso, já que um publicava, todo mundo publicava também. Vamos lá. Exponhamos, consequentemente, sem cessar, os resultados obtidos. Não nos cansemos de colocar sob as vistas do público os documentos que possuirmos, e talvez lentamente, mas com segurança, chegaremos a conseguir que penetrem nas massas esses conhecimentos indispensáveis ao progresso e à felicidade delas. Então olha só que interessante o comentário de Delany, que ele dizia o seguinte, que a partir do momento em que você começa a explicar para as pessoas a realidade desses fenômenos, você acaba provocando ali uma reação em cadeia. Elas passam a crer no fenômeno, passam a crer na imortalidade da alma, começam a entender o estado do espírito e vivem em função desse novo estado mais feliz. Então, o fenômeno por si só vai desencadeando outras respostas até chegar no ponto fundamental. O indivíduo, então, começa a se melhorar pelo fato de acreditar na realidade do mundo espiritual. Então, o fenômeno por si só ele é interessante, ele é curioso, desperta em nós ali sensações, né, que são interessantes, né? Mas, no fundo, se nós não dermos continuidade nesse entendimento, que o fenômeno mostra para nós uma realidade e que nós temos que viver em função dessa realidade, o fenômeno por si só ele acaba sendo algo improdutivo. Por isso, então, esses tantos jornais daquela época, final do século XIX, começo do século XX, tantos e tantos jornais publicavam sobre tudo isso e o mundo continua como ele está.
desigualdade social, egoísmo, guerras, corrupção, etc, etc, etc. Se as pessoas tivessem entendido o que essas matérias estão dizendo, certamente nós já teríamos vivido uma grande revolução aqui no nosso planeta, né? Por isso então aqui mais uma vez, né, talvez lentamente, mas com segurança chegaremos a conseguir que penetrem nas massas esses conhecimentos indispensáveis ao progresso e à felicidade delas. O envoltório da alma fez objeto de perseverantes estudos na parte de Allan Kardec. O envoltório da alma, falando do perispírito, né? Ele próprio confessa que antes de conhecer o espiritismo não tinha ideias especiais sobre tal assunto. Foram seus colóquios com os espíritos que lhes deram a conhecer o corpo fluídico e lhe proporcionaram compreender o papel e a utilidade desse corpo. Concitamos os que queiram conhecer a gênese dessa descoberta a ler a Revista Espírita de 1858 a 1869, né, toda a coleção publicada por Kardec que ele indica aqui. Verão como, pouco a pouco, se foram reunindo os ensinamentos a respeito, de maneira a constituir-se uma teoria racional que explica os fatos com impecável lógica. Não podendo estender-nos demasiado sobre esse ponto, limitar-nos-emos a citar uma evocação que poderá servir de modelo a todos os investigadores que desejem verificar por si mesmo esses ensinamentos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver o tamanho desse artigo aqui para ver se a gente consegue ler hoje. E aqui depois ele vai falar sobre essa parte aqui de... Espera lá... Porque tem aqui o título chamado Evocação do Dr. Glass. Deixa eu ver aqui se ela está relacionada. Aqui falando de um espírito, né? Aqui é do perispírito. Vamos rapidinho para outro aqui agora. No livro, então, de Camille Flammarion, A Morte e seus Mistérios, no capítulo número 7. A vista sem os olhos, pelo espírito, fora das transmissões telepáticas. Lucidez, criptoscopia. Então guardem esse nome, criptoscopia. Uma citação inicial. Os fatos são mais úteis quando contradizem do que quando apoiam as teorias aceitas. Né? Humphrey Davy. Se fatos incontestáveis que provam a ação da vontade sem o auxílio da palavra, nem de qualquer sinal exterior, assim como a transmissão do pensamento à distância, mostram que há entre nós um ser mental que pensa, que quer e leva a sua ação além da periferia dos sentidos orgânicos, as observações não menos certas da vista sem os olhos irão oferecer-nos o mesmo testemunho, independente dos precedentes, mas confirmando-os e completando-os. Esse assunto especial é por si tão rico e documentado que, analisando-o há alguns anos, fui levado a consagrar-lhe uma obra inteira, que ainda não foi publicada. Escolherei alguns documentos significativos, fora das transmissões telepáticas, que acabamos de examinar e que, no entanto, podem ser-lhes às vezes associados. Há aqui uma categoria curiosa de fatos especiais a estudar. É seguramente uma das mais interessantes faculdades desconhecidas da alma a ser examinada. Certas personalidades são dotadas delas em seu estado normal, fora dos sonhos ou do sonambulismo natural ou artificial. Mas é principalmente nesses estados do sono que observamos a produção de tais fenômenos. Essa vista à distância, diretamente ou pela leitura do pensamento num cérebro, parece-me um testemunho da existência em nós de um princípio lúcido imaterial, bem pessoal. Pretender que a matéria cerebral segrega o pensamento é já singularmente audacioso. Mas acrescentar que o cérebro expede o pensamento para ir procurar os dos outros homens, compreendê-lo e comentá-lo, é ainda mais extravagante.
é confundir o efeito com a causa, pois nesse ponto ainda o pensamento se mostra como causa e não como efeito. A sua atividade pessoal é evidente. O Camille Flammarion fala, né, essa ideia da complexidade de atribuir ao cérebro a fonte primária do pensamento. Né? Ou seja, é só o cérebro que pensa, sem o cérebro não há pensamento. Assim a nossa ciência tradicional acaba entendendo. Né? Mas como nós falamos que o pensamento é uma capacidade que o espírito tem, aí nós já vemos que independe da matéria. Na matéria, na verdade, permite a expressão do espírito, mas não é a fonte, né, das suas potencialidades. Se há um conjunto de palavras capaz de provocar um brado de indignação no espírito do homem de ciência, é seguramente este: a vista sem os olhos, pela fronte, pelo ouvido, pelo estômago, pela ponta dos dedos, pelos pés, pelos joelhos, pela visão interior, através de corpos opacos ou a longas distâncias quilométricas. Que afirmação insustentável e que paradoxo. Né? Falar, por exemplo, para um médico que uma pessoa cega é capaz de ver seria um contrassenso. Né? E isso se nós considerarmos apenas a visão material. Mas nós dizermos que sim, é possível que um cego veja, muito mais até do que com a visão do órgão físico. Aí então nós consideramos a dupla vista. A fronte, o estômago, as mãos, os pés, os joelhos não são órgãos de visão. Não é por aí que ela se opera. É o espírito que vê. O biologista que conhece o maravilhoso aparelho óptico do olho, tão perfeitamente adaptado à recepção das imagens, não pode admitir que essas imagens sejam distinguidas sem esse mecanismo apropriado, obra-prima da evolução orgânica secular, desde o olho rudimentar do trilobite, das idades geológicas primordiais, até o homem. Pela minha parte, levei anos e anos sem querer empreender nenhum exame dessa questão, apesar das afirmações de meus amigos psicólogos e das que eu tinha encontrado nas obras dos magnetizadores. Um astrônomo é o último dos homens disposto a acolher o estudo de um tal problema, e eu não podia deixar de pensar nos sonâmbulos das feiras e nos truques dos pretensos leitores de pensamento, cujos exercícios de salão nos divertem. Então, olha só uma contextualização de época. Sonâmbulos, adivinhações, tudo isso acontecia nos salões, nas feiras, né? Aqueles círculos mambembe que aconteciam também naquela época, né? Que existiam naquela época, era muito comum, né? As bolas de cristais, aquela coisa toda. Entretanto, depois do meu inquérito de 1899 sobre os fenômenos psíquicos, fui levado a publicar no capítulo 8 da minha obra O Desconhecido, 49 observações dignas de fé sobre a vista à distância, o sonho, e tomei partido de estudar livremente e sem nenhuma ideia preconcebida esse assunto de tamanha importância. Então aí, Camilo Castelo Branco, aliás, Camille Flammarion, O Desconhecido, ele tem 49 casos estudados sobre dupla vista. Julguei poder afirmar nessa obra a seguinte declaração: pode-se ver sem os olhos, ouvir sem os ouvidos, não por hiperestesia de sentido da vista ou do ouvido, pois estas observações provam o contrário, mas por um sentido interior, psíquico-mental. A vista à distância e a lucidez são testemunhos irrecusáveis dessa faculdade transcendente, pertencente à alma e não ao arranjo molecular químico-mecânico do cérebro. Abrimos os dicionários e nada encontramos nas palavras vista, segunda vista, dupla vista, penetração, senão o ceticismo mais completo, na ignorância total dos fenômenos. Os fatos que vamos apreciar confirmam as premissas publicadas por mim há 20 anos. As observações que alegamos para fazer intervir o erro, a ilusão, o embuste,
A simulação, a fraude, a empalmação e tudo quanto se possa imaginar dissipam-se em fumo e deixam brilhar para o futuro a verdade com toda a sua luz. O mesmo se dá com a explicação pelo fato que só se pode admitir em certos casos especiais. Aqui eu vou só ler mais um trechinho aqui, já paro, porque, como eu falei para vocês, é um capítulo longo e não vai dar para a gente estudar ele todo, né? Mas depois eu deixo a indicação para quem estiver interessado. A tese que aqui sustento é capital, sob o ponto de vista filosófico, pois tem por consequência a supressão do famoso princípio de Aristóteles, de Locke, de Codillac e da escola sensualista, que diz: tudo que é entendimento nos chega pelos sentidos. Ora, se se pode ver sem os olhos, é por um ato de faculdades psíquicas internas, por uma forma desconhecida e independente dos sentidos da visão normal. O entendimento recebe assim conhecimentos que não vieram pelos sentidos. Verificamos, finalizando, que muitos casos de vista à distância ou de coisas ocultas não são leituras do pensamento do cérebro de outrem. Entretanto, também nesses casos, ler no pensamento ainda é uma vista sem olhos. Não gosto muito de neologismos, e parece que se criam excessivas palavras novas nas ciências psíquicas, muito rudimentares ainda. Mas já que se trata aqui da vista de coisas ocultas aos nossos olhos, a palavra criptoscopia está naturalmente indicada para definir esse gênero de estudo. Aí depois aqui ele começa a trazer casos de observação. Deixa eu ver aqui. Aqui depois é meio longo. Deixa eu ver aqui. Depois aqui ele continua avançando um pouco mais. Então eu parei aqui na página número 162 desse livro, A Morte e Seus Mistérios, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Então é só colocar Morte e Seus Mistérios, Flammarion, que vai aparecer um PDF para vocês baixarem, né? Então é bem interessante aqui, um capítulo longo, né, mas com ótimo conteúdo para nós, para quem quiser. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso tema de hoje. Mais uma vez, nós encerramos então esse nosso item número 7, dupla vista, e o número 8, então, que nós vamos fazer no nosso próximo encontro na quinta-feira, é o resumo teórico. Deixa eu pegar aqui o termo correto, só um instantinho. Tchau, vai com Deus, Andréia. Está aqui, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Né? Um texto bem longo que nós temos aqui também, que Kardec colocou, fazendo um resumão sobre tudo aquilo que nós estudamos até agora. Então, fechando